Saudações, alunos dos colégios cívicos militares do estado do Paraná. Estamos começando mais uma aula de cidadania e civismo destinada aí para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. Aula essa que nós temos grandes objetivos aqui, entre as analisar os direitos e deveres junto ao regimento escolar e o regulamento geral do aluno, elaborar um plano de ação para a superação das fragilidades do regulamento de sala de aula e do intervalo. Então, hoje, justamente, o nosso tema vai estar envolvido a geração desse plano de ação, justamente visando aí a melhoria da escola em vários aspectos que envolve tanto a escola quanto a sua comunidade escolar. Então, o que é um plano de ação? Bom, um plano de ação é um documento no qual são registradas informações sobre as tarefas a serem feitas. A ideia é padronizar o trabalho, de maneira a se criar uma rotina para os colaboradores. Basicamente, se deve listar tópicos com as ações necessárias para atingir o objetivo. Vamos lembrar que uma escola é uma grande instituição de trabalho coletivo. Você tem tanto o corpo discente, os alunos, quanto o corpo docente, os professores, o secretariado e várias outras pessoas que colaboram para esse trabalho coletivo, que é o trabalho de ensinar. Justamente aqui, quando a gente faz um plano de ação, a gente procura estabelecer exatamente a rotina de trabalho, para que todos esses membros, todos os integrantes, funcionem de uma maneira uníssona, fazendo um trabalho em conjunto com a melhor qualidade possível. Qual é o objetivo, então, de se ter um plano de ação? Bom, independente de quais sejam os projetos listados no plano de ação escolar, o objetivo desse material é garantir que todas as pessoas envolvidas na operação dessa instituição, de gestores a professores, possam acompanhar e trabalhar juntos, rumo ao objetivo traçado. Então aí, o plano de ação ele serve para deixar bem esclarecido para todos os membros da comunidade escolar justamente a funcionalidade de cada um, quem é responsável por qual atividade, quais são os grupos de trabalho que estão envolvidos na organização escolar, os grupos envolvidos na questão disciplinar da escola, aí por diante. Sempre lembrando isso, que a escola ela é feita por pessoas e por uma grande quantidade de pessoas, não uma pequena quantidade. Você tem vários funcionários, setores e membros da comunidade escolar que todos eles colaboram aí na geração de um plano de ação para a melhoria do ensino. Então vamos aqui para a primeira atividade da nossa aula de hoje, em que eu pergunto qual é o objetivo da elaboração de um plano de ação nos colégios cívicos militares. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Sempre bom lembrar vocês que esse aqui é um exercício discursivo. Isso quer dizer que a redação, o texto que vocês produziram de resposta, não precisa necessariamente estar exatamente igual ao meu. Porém, é necessário que alguns elementos apareçam em seu texto para que o professor possa considerar a sua resposta correta. Eu perguntei para vocês, qual é o objetivo da elaboração de um plano de ação nos colégios cívicos militares? E a minha sugestão aqui de resposta é: o plano de ação objetiva estabelecer uma rotina padronizada entre os colaboradores, para que todos possam acompanhar e trabalhar juntos por um objetivo coletivo. No caso aqui, qual é o objetivo coletivo de um colégio cívico-militar? É justamente o ensino e a disciplina. Essa característica é muito importante dentro desse modelo de ensino. Então, aqui, através de um plano de ação, nós poderemos saber quem são os responsáveis por cada função, por cada turma, pela organização do colégio, pela limpeza da sala de aula, pela organização disciplinar de uma série, de uma turma. Então, tudo isso aí fica listado, permitindo aí uma organização mais transparente e mais padronizada do ensino. Vamos aqui para as normas de conduta. As normas de conduta e atitude sistematizam as normas disciplinares a que está submetido o corpo discente do Colégio Cívico-Militar. Vamos lembrar sempre que quando eu falo de corpo discente, eu estou falando do coletivo dos alunos. É recomendável que os colégios cívicos militares tenham bem definidas as suas normas de conduta e atitude do estudante em seus regulamentos internos para servir de orientação para todos os interessados. Conviver em qualquer tipo de comunidade, seja no seu lar, seja num condomínio que você mora, num bairro, exige normas de conduta social. No colégio também, o colégio é uma grande comunidade. Então, é importante que sejam estabelecidas normas justamente para tentar padronizar o comportamento de todos, o que se espera dos alunos. Tá? Então, isso aí tudo envolve dentro desse código de normas de conduta. Como é o uniforme do aluno? Qual é o horário de entrada? Qual é o horário de saída? Quais são as áreas do ambiente escolar que esse aluno tem mais livre acesso ou ele precisa pedir uma autorização para acessá-la? Tudo isso aí é necessário uma regulamentação justamente para o pleno funcionamento e a estabilidade da escola, para impedir assim que pessoas cometam delitos ou atos de indisciplina. Alguns pontos interessantes e necessários a serem observados. No intervalo, bem como durante as aulas, os alunos devem observar o cumprimento de normas básicas para o bom convívio e aprendizado no ambiente escolar. Sim, essas normas elas são escritas pelo coletivo do corpo de profissionais e a comunidade escolar, justamente regulamentando o que pode, o que não pode. E é uma obrigação e também um direito o aluno ter isso claro, saber quais são as regras da sua escola. E também, como parte, como membro da comunidade escolar, também o aluno ele tem que zelar pelo cumprimento dessas normas. Ele também deve fiscalizar se está havendo o devido segmento das normas de conduta. Isso aí justamente o quê? Para manter o espaço escolar uma comunidade harmônica, uma comunidade funcional. Entre as aqui, o que a gente pode citar? Bom, regra 1 aqui, manter-se uniformizado, em acordo com o que é recomendado às normas do colégio, inclusive no intervalo, no momento que está no pátio. A uniformização deve ser mantida. 2. Para isso, pode-se traçar um plano de ação que envolva os alunos, de modo a reforçar diariamente a necessidade do uso correto do uniforme, do corte de cabelo correto e condutas que estejam em plena consonância com as normas do Colégio Cívico-Militar. Vamos lembrar aqui que quando você está uniformizado, você está vestindo a camiseta do time. Então você representa ele. Então quando você está com o uniforme de um colégio cívico-militar, mesmo que você esteja até fora do ambiente escolar, você está representando a sua instituição de ensino. Você fazer alguma conduta irregular, alguma conduta que as pessoas não gostem, poderá recair sobre a sua própria instituição de ensino, manchando aí o nome do colégio. Então é muito importante essa questão de respeito ao uniforme do Colégio Cívico-Militar. E vamos aqui para mais uma atividade da aula de hoje que eu pergunto: de que forma o plano de ação pode influenciar no cotidiano do corpo discente de um colégio cívico-militar? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Perguntei para vocês, de que forma o plano de ação pode influenciar no cotidiano do corpo discente de um colégio cívico-militar? Sempre lembrando, quando a gente está falando de corpo discente, a gente está falando da comunidade de alunos do colégio. E aqui está a minha sugestão aqui de resposta. Verificando que os colégios cívicos militares possuem uma norma própria de disciplina estudantil, o plano de ação pode servir para reforçar as normas de comportamento e instruir para evitar eventuais descaminhos. Vamos lembrar que justamente uma das propostas importantes do Colégio Cívico Militar é a questão da disciplina militar. Isso aí podendo acrescentar ao aluno uma melhor qualidade de ensino, de foco e de atenção. Então, o plano de ação ele vai abordar essa questão da disciplina militar e dos caminhos corretos a seguir dentro dessa proposta nova de ensino, que são os colégios cívicos militares. Então, uma sugestão aqui para plano de ação. Objetivo: superação das fragilidades do regulamento de sala de aula e do intervalo. Então veja que todo plano de ação, o plano de ação não é um único documento que vai ficar lá parado como uma rocha. Não, ele é um documento que ele vai ser constantemente revisto. Por quê? Porque ele visa justamente a superação de fragilidades. Esse é o grande objetivo dele. E uma vez que você supere uma fragilidade, você vai descobrir outra fragilidade. Uma vez que uma coisa se torna prioridade e você resolve ela, outras prioridades vão aparecer. Então, esse plano de ação ele deve ser constantemente revisto de acordo com as fragilidades aparentes ou com aquelas coisas que têm mais prioridade para a comunidade do Colégio Cívico-Militar. Então aqui, ó, 1. Levantamento das principais fragilidades descobertas. 2. Comunicado claro aos envolvidos no processo, tanto aí o corpo docente, isso é, os professores, quanto também o corpo discente. É muito importante que o plano de ação tenha essa transparência e essa clareza em todas as pessoas em que estejam envolvidos na solução dessa fragilidade. 3. Sensibilização constante durante o processo. Todos devem estar cientes, a todo momento, do objetivo do plano. Novamente, aquilo que eu já falei, ter clareza, ter ciência, todos têm que saber de qual é a fragilidade a ser superada, para que assim ela possa mais eficientemente ser superada. As fragilidades descobertas no plano de ação, elas devem ser compartilhadas com todos, para que todos aí façam parte desse plano de ação. 4. Após o levantamento, traçar ações tais como monitoramento da conduta dos alunos durante o intervalo, no que se refere ao uso do uniforme, ao corte de cabelo e o comportamento entre os colegas. Aqui a gente está apenas enfatizando essa questão do uniforme, da vestimenta e da disciplina, falando aí sobre os alunos. Mas outras fragilidades podem estar envolvidas aí, que não necessariamente digam respeito à questão da vestimenta ou da disciplina estudantil. Tá? Então, atenção aí, seja em sala de aula ou durante o intervalo, o regimento deve ser observado com afinco por todos. Como falei, todas as normas que se constam em um regimento escolar, elas devem ser conhecidas por todo mundo e devem ser fiscalizadas por todo mundo. Afinal de contas, elas têm o mesmo valor para todos são iguais dentro do regimento escolar. Então, membros da comunidade, nós deveremos verificar se alguém não está quebrando essa norma, essa regulamentação. Justamente por quê? Porque essa pessoa vai estar, de certa forma, infringindo aí disciplinarmente alguma coisa, mas também estará se beneficiando ou tendo alguma forma de privilégio numa conduta errônea. Tá? Então fique atento. Lembrando que as ações contidas no plano podem e devem ser revistas, se caso não esteja surtindo o efeito desejado. O plano pode ser alterado em acordo com a necessidade urgente do momento. Como já dito, a gente descobre uma fragilidade, a gente elabora um plano de ação para resolvê-la, e esse plano não está funcionando. É porque o plano está errado. Então a gente tem que rever o plano de ação, para justamente mudar de estratégia aí para conseguir fazer essa melhoria. Assim como também, cada momento ao longo do ano letivo, podem aparecer outras urgências que sejam prioridade maior do que aquelas antigamente listadas. Então, elas podem ter essa mudança de prioridade, de acordo com a necessidade da comunidade escolar. O que nos leva aí ao último exercício de nossa aula de hoje. Após verificar o objetivo do plano de ação, como é construído esse tipo de planejamento? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Perguntei para vocês, após verificar o objetivo do plano de ação, como é construído esse tipo de planejamento? Minha sugestão de resposta se encontra aqui. O plano de ação é um documento que é construído em conjunto por todos os envolvidos. Quando eu falo todos os envolvidos, eu falo do corpo discente, eu falo do corpo docente, eu falo de funcionários administrativos, eu falo até dos membros da comunidade escolar, como os pais e representantes de alunos. Eles também fazem parte na construção desse plano de ação. E deve ser atualizado periodicamente, a fim de identificar os seus sucessos, novas prioridades ou novas fragilidades identificadas. Vamos lembrar que a escola, ela tem sempre essa característica. A escola é formada por pessoas, professores, alunos, funcionários da manutenção, limpeza. Tá? E pessoas, elas mudam todo dia. As pessoas, elas têm uma variação de comportamento muito grande. E isso faz com que a escola se torne viva. A escola tem movimento, ela tem ação. E justamente por isso, um plano de ação, ele tem que seguir esse movimento. Certo? Ao longo do ano, acontecem vários fatos na relação entre todas as pessoas que envolvem um colégio. Tá? E aí que vão aparecendo novas fragilidades, vão sendo identificadas, ou novas superações vão sendo identificadas, e também novas prioridades ao longo do ano letivo. Por exemplo, num período chuvoso, você pode ter alguma prioridade estrutural no colégio, que em um outro período você possa não dar a ela a devida prioridade, mas haver outra questão dentro da escola que se torne aí uma prioridade mais urgente. Tudo isso aí, então, o plano de ação, ele tem que ser um plano vivo e um plano de movimento, assim como a escola, ela é viva e ela tem movimento. Então, eu agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima.